Seja bem-vindo à nossa maratona com 50 questões aí. E vamos trabalhar vários temas muito importantes que vão cair na sua prova. Olha só, estamos aqui com o nosso simulado, ok? Siga lá a nossa rede social no Instagram, @prof.josemiroWilliams. Olha só a nossa primeira questão. A questão fala o seguinte: práticas que podem ajudar o professor a avaliar a aprendizagem dos alunos na educação infantil. Então, a avaliação na educação infantil é um tema que vai cair na sua prova. Está aí no seu edital e a gente vai trabalhar em questões, beleza? Como que vai se dar esta avaliação do professor na educação infantil? Tem avaliação na educação infantil? Tem, nós temos avaliação na educação infantil. Olha só, observação de sala de aula, acompanhar o cotidiano das crianças e a didática dos professores. Em sala de aula, é essencial para que o coordenador participe do processo de avaliação e consiga identificar as dificuldades e potencialidades das turmas. Isso é fato. O nosso item 1 é verdadeiro. Então, nós temos aqui este elemento que faz parte, este aspecto da avaliação, né, avaliar a aprendizagem dos alunos na educação infantil. Aqui nós temos a observação de sala de aula, o acompanhamento cotidiano das crianças, beleza? E também dos professores, né? Aqui numa perspectiva e numa visão aqui do coordenador, beleza? O coordenador vai participar do processo de avaliação, ele vai conseguir identificar as dificuldades e potencialidades da turma, beleza? Leitura e socialização dos registros. Instrumento importante, o registro, né? Para avaliar a evolução dos pequenos, são as próprias produções das crianças, né? Ali na educação infantil temos várias crianças que estão produzindo. E os registros dos professores, né? Sejam eles escritos, fotográficos ou audiovisuais. É preciso identificar qual o melhor tipo de registro para cada situação, né? Quando falamos aí da leitura e socialização dos registros, é pensar em flexibilidade desses registros, beleza? Podem se dar por meio de escritos, fotografias, audiovisuais, sem nenhum problema. Não há nenhum erro aqui no item 2, a gente marca verdadeiro. 3, acompanhamento periódico, ou seja, traz aquela ideia, né, de uma avaliação formativa, né, processual, que acontece ao longo do processo. Olha só, a avaliação tem um papel central na educação infantil. Sim, eu posso afirmar, ela tem um papel importante, um papel central ali na educação infantil. E não pode ser feita apenas no final do ano letivo. Item certo ou errado? Item está verdadeiro. É isso mesmo. Ela é importante e ela não acontece somente no final, porque ao final do processo, a gente lembra de uma avaliação que somativa. Nós lembramos de uma avaliação classificatória, e não é o caso aqui. Nós temos que trabalhar nessa perspectiva de acompanhamento periódico, algo contínuo, algo processual. Próximo, entrevista. O docente pode, através de uma roda de conversa, instigar um interrogatório para diagnosticar tudo o que a criança aprendeu naquele dia. Você, futura professora de educação infantil, você vai pegar o seu aluno e fazer um verdadeiro interrogatório, uma entrevista com o seu aluno, e com isso dar notas para o que aprendeu, educação infantil, notas. Não dá certo, não encaixa, não é verdade. O item L é falso. O item 4 é falso. Portanto, a alternativa correta aqui da questão 1 é a letra A. Beleza? Letra A é o nosso gabarito. 2. De acordo com a avaliação na educação infantil, analise as assertivas e assinale a resposta correta. A avaliação na educação infantil
deve ser realizada mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento. Perfeito. É assim que vai funcionar de acordo com a LDB. A educação infantil deve ser realizada, né, a avaliação, mediante o acompanhamento. Aquele acompanhamento e também o registro do desenvolvimento da criança, como nós vimos aqui na própria questão de número 1. A avaliação na educação infantil deve ser com o objetivo de promoção apenas para o acesso ao ensino fundamental? Aí não. Olha só, a gente coloca verdadeiro aqui na 1, mas a 2, ela é falsa. Beleza? Olha só, nós temos aqui a LDB. Só para confirmar o que eu estou te dizendo. O artigo 31 vai falar. E, pessoal, você vai fazer uma prova para aprovar. E eu sei que dentro do número de vagas, para professor de educação infantil e anos iniciais. É importante que você leve para a sua provinha os artigos que falam sobre a educação infantil, os artigos da LDB. Então, eu tenho aqui educação infantil, eu vou levar para a minha provinha o artigo 29, 30 e o artigo 31, beleza? O artigo 29 eu vou falar, né, que a educação infantil, ela tem uma finalidade de desenvolver integralmente a criança de até 5 anos de idade. E o artigo 30 vai tratar sobre as duas fases da educação infantil, que acontece por meio das creches para crianças de 0 a 3 anos, e aqui nós temos as pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Beleza? Então, nós temos aqui artigos muito importantes, 29 e 30. Além disso, o artigo 31 vai trazer regras comuns para a educação infantil. E o inciso 1º fala justamente isso, ó. A avaliação mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, portanto, aqui o A2 fica falsa. A avaliação envolve um conjunto de procedimentos inerentes ao fazer pedagógico, vários procedimentos, vários instrumentos avaliativos que eu posso utilizar, porque há esta flexibilização. Então, aqui é verdade. Fica a letra A, o nosso gabarito da questão de número 2, ok? 3. Olha só, um bom registro do desenvolvimento das crianças na educação infantil documenta a história dos processos de aprendizagens. Vocês farão vários registros, ok? Durante aí o trabalho de vocês. A avaliação na educação infantil é realizada por uma avaliação formativa e registros permanentes? Não, nós temos que pegar aqui a nomenclatura correta. Eu sei que se eu falo de um acompanhamento, algo contínuo, eu lembro de uma avaliação formativa, mas eu quero que você lembre do artigo 31 da LDB, inciso 1º. Como que se dá, segundo a lei, a avaliação na educação infantil? É por meio de um acompanhamento e também um registro do desenvolvimento das crianças. Beleza? Então, olha só, é uma forma realizada por avaliação formativa e registros permanentes. E aí, pessoal? Não é a letra A. Parece muito boa, né? A alternativa parece bem positiva, mas não é a letra A. É a letra B? Análise reflexiva e acompanhamento, algo também muito positivo, muito bonito, reflexão, mas não é. O nosso gabarito aqui é a letra C, beleza? A educação infantil, a avaliação vai ser realizada por meio de acompanhamento e registro, né? Registro do desenvolvimento da criança, como nós vimos aqui no artigo 31 da nossa lei. Fechou? Muito bem. Olha só a questão 4. Então, aqui a alternativa ficou a letra C, não é avaliação diagnóstica nem informativa. Beleza? Fica a letra C, acompanhamento e registro. Ok?
Vamos à questão de número 4. Olha só. Você já pode ter ouvido falar no letramento infantil e se perguntado se esse é um sinônimo de alfabetização. A resposta é não. Enquanto esse segundo se refere aos processos de formação de sílabas, palavras e frases, o primeiro diz respeito à função social da leitura e da escrita. Muitas pessoas que são alfabetizadas não conseguem fazer um uso efetivo e crítico da linguagem escrita. O que significa que não são letradas. O letramento tem a ver com a capacidade de interpretar e produzir conhecimento escrito, de compreender textos e de expressar sentidos por meio deles. Pode ser considerada, então, uma etapa posterior à de alfabetização. Sobre os conceitos de alfabetização e de letramento, marque a única alternativa correta. Beleza? A única alternativa correta. Então, o que acontece? Nós temos aqui conceitos que caminham juntos, mas são diferentes, né? A alfabetização e o letramento. É importante que o indivíduo seja alfabetizado e letrado. Quando falamos da alfabetização, é um processo, né? Onde o indivíduo, ele codifica e decodifica a língua portuguesa. Ele consegue ler e escrever de maneira básica, ok? Ele lê e escreve de maneira básica. A alfabetização. Sujeito alfabetizado. Agora, o indivíduo que é letrado, ele vai utilizar a leitura e a escrita de maneira competente, de acordo com o contexto social, de acordo com a sua função social. Ok? Então, é ir além, é trabalhar de maneira crítica, é saber interpretar, é compreender textos, é expressar suas ideias sobre estes textos. Perceba que o letramento é o indivíduo ir além. É um processo posterior à alfabetização. Então, olha só, letra A. Os conceitos de alfabetização e de letramento estão corretos? Perfeito, estão corretos. É justamente isso. Só o conceito de letramento está correto? Não. O conceito de alfabetização e letramento estão errados? Não. O conceito de alfabetização está correto. Na verdade, só não. O de letramento também está correto. Beleza? Então, os dois conceitos aqui, de acordo com o nosso texto, está correto. Alfabetizado, o indivíduo que é alfabetizado, ele lê e escreve de maneira básica. Já o letramento, o letrado, ele lê e escreve de maneira competente, utiliza a leitura e a escrita nas práticas sociais, nos contextos sociais, de acordo com as demandas sociais. É algo efetivo e crítico, ok? Então fica essa diferença aí. A letra A é o nosso gabarito, ok? Como que está o áudio aí para vocês? Para mim, eu acho que está normal aqui. Tudo certo com o áudio? Pode comentar aí no chat. Tudo ok? Tranquilo? Podemos prosseguir? Meu microfone está ok? Beleza. Muito bem. Vamos à questão de número 4. Identifique abaixo as afirmativas, questão 5. Questão 5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras com V e as falsas com F, a respeito dos estudos que versam acerca da alfabetização e do letramento. Olha só, questão 5. A alfabetização é o processo de ensino e aprendizagem de um sistema linguístico. Perfeito. A alfabetização é isso. É a aprendizagem de um sistema linguístico, de uma língua. Aprende a ler e a escrever de maneira básica. Olha só, o próximo. Enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o letramento se ocupa
da função social. É justamente isso, beleza? A alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o indivíduo codifica, decodifica a língua portuguesa, mas o letramento se ocupa da função social de saber ler e escrever. Perfeito. Então, geralmente, quando aparecer letramento, vai ser associado à função social. O uso é social. É a função social, é o contexto social, é as demandas sociais. Você vai associar isso ao letramento. É uso competente. A pessoa letrada sabe usar a leitura e de acordo com as, olha só, demandas sociais. Beleza? Demandas sociais. Item verdadeiro. Alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever. Ponto. É isso mesmo. Sabe ler e escrever de maneira básica. É justamente isso. Letra A, o nosso gabarito da questão 5. 6. Questão bem interessante. Olha só. A professora Janete comenta com os colegas sobre os progressos obtidos por seus alunos no que se refere à alfabetização e letramento. O professor Paulo pede à colega para explicar a diferença entre alfabetizar e letrar. E Janete prontamente esclarece. Nesse sentido, analise as proposições. Pessoal, se eu falo de codificação e decodificação, é algo que associamos à alfabetização. Beleza? Olha só, a alfabetização. A gente vai marcar aqui, ó, atrelar-se diretamente à alfabetização, apenas as assertivas, né? Então vamos buscar palavras-chave que são associadas à alfabetização. Se eu falo de codificação, é alfabetização, então ok. Beleza? Então olha só, já vamos descartar aqui algumas alternativas. Só pode ser a B ou a C. Ensino do código escrito, a alfabetização, certo? Decodificação, a alfabetização. Leitura e compreensão de textos, aí não, perceba que é algo que vai além, compreender textos, né? Compreender, interpretar, questionar, argumentar, criticar, é algo que do letramento. Então, não encaixa aqui, que vai ser letramento. Leitura do mundo, letramento. Refletir, reflexão, interpretação, é o que? Letramento. Signos e seus significados, alfabetização. Beleza? Alfabetização. Função social, letramento, ensino da leitura, alfabetização. Respeito às diferenças sociais, letramento. Beleza? Então, aqui as palavras, os termos-chave, né, ficam com a letra C. Beleza? Letra C, olha só. A1, A2, A3, aí nós temos A7 e aqui, por último, A9. São termos, estes termos aqui se referem à alfabetização e os outros termos se referem ao letramento. Ficou claro? Bem bacana esta questão aqui de associações. Preciso lembrar, preciso estar atento, atenta no dia da prova. Pode ser que isto caia aí. Fechou? É importante lembrar da diferença, né, de alfabetização e letramento. Olha só. Questão 7. O período de alfabetização planejado, a partir do termo construtivista, transforma a sala de aula em um ambiente alfabetizador para atender às diferenças que compõem um grupo de alunos. O ambiente alfabetizador, né, também é um tópico que está aí no seu edital, o ambiente alfabetizador, muito importante também, recorre à aquisição de recursos didáticos que favoreçam a aprendizagem, assegurando um espaço de criação. Uma criação que institui possibilidades de produzir relações interpessoais, à base das informações que estimulem a execução da escrita por meio de diversos gêneros textuais, os quais devem estar acessíveis aos alunos no processo de ensino
para explorar, pesquisar e utilizar. Diante do exposto, assinale a alternativa que considera a função social da escrita a escolha do recurso didático adequado ao termo construtivista, né? Construtivismo é um termo da filosofia da educação, beleza? O qual nós associamos a Jean Piaget. O indivíduo vai construir a sua aprendizagem, ele vai resolver problemas, desafios, trabalha com experimentações. O aluno, nesse sentido, ele é ativo, ok? Letra A, a função, a compreensão da função social da escrita considera as cartilhas porque foram elaboradas para especificidade da faixa etária que deve ser alfabetizada. Não, não é a letra A. Essa ideia de seguir uma cartilha ali é muito tradicional, não entra aqui na jogada. Não é a letra A. A compreensão da função social da escrita promove o uso de textos de atualidades, que é importante. Livros, histórias, jornais e revistas. Textos escritos de diferentes fontes do núcleo de convivência do aluno e da sociedade. Perfeito. Beleza? Não há nenhum erro aqui. Nós podemos utilizar todos estes recursos didáticos, né, para entender aqui a escrita, né, para compreender a função da escrita, utilizando esses textos aqui. A função social da escrita busca, na cópia de textos padrões da escola, desenvolver um processo de ensino para auxiliar o cidadão a ler o nome do ônibus, dar mensagens no celular e outros. Será que a função da escrita é justamente isso? É somente para ele copiar textos? É somente para ele ir lá e ler o letreiro do ônibus? Para ele responder mensagem no WhatsApp? É para isso a função social da escrita? Não, pessoal, não é para isso. Não é somente para isso. É para entender todo o contexto social, o que ocorre na nossa atualidade, entender livros, histórias, jornais, revistas, né? Várias fontes. A função social da escrita considera o jogo de letras, porque entende qualquer dificuldade do grupo, porque atende qualquer dificuldade do grupo de alunos durante a alfabetização. Pessoal, o jogo de letras é importante? Pode ter, sim, mas vai atender todo o grupo de alunos? Né? Depende, eu não posso afirmar isso enquanto verdade absoluta. Vai ter aluno que não vai conseguir aprender com isto. É algo muito restrito, né? Então, não é a nossa alternativa correta. A nossa resposta aqui é a letra B, ok? Vamos à questão 8. Podem interagir no chat, podem colocar o gabarito, beleza? No chat é importante. Questão 8, qual vocês marcaram? Olha só, o professor e os alunos entram em sala de aula. Né? Professor e aluno. Relação muito importante. A relação professor-aluno. Deve ser uma relação horizontal, uma relação dialógica, né? Eu tenho aqui professor e aluno, e uma relação dialógica, pautada pelo diálogo. É importante. O professor traz algum material, algo que presume que tem significado para os alunos. Propõe que eles explorem esse material, cuja natureza depende do destinatário. Crianças de pré-escola, de primeiro grau, de segundo grau, universitários, enfim. Esgotada a exploração do material, o professor dirige um determinado número de perguntas, explorando sistematicamente diferentes aspectos problemáticos a que o material dá lugar. Então, o professor apresenta ali o material, e depois ele faz ali, ele explora este material com perguntas. Pode solicitar em seguida que os alunos representem, desenhando, pintando, escrevendo, fazendo cartunismo, teatralizando o que elaboraram. A partir daí discute-se a direção, a problemática, o material das próximas aulas. Por que o professor age assim? Porque ele acredita melhor, compreende que o aluno só aprenderá alguma coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo se ele agir e problematizar a sua ação.
Ou seja, resolver uma situação, problema, resolver algum desafio cognitivo. Entre os modelos pedagógicos, o que se relaciona com as ideias apresentadas no trecho é o da pedagogia. E aí, universal? Pedagogia única, universal? Né? Não é universal. É a não diretiva lá, pedagogia não diretiva do Carl Rogers, né? Renovada não diretiva, a tradicional, não. A única que dá certo aqui, de fato, é a letra B. Muito bem. Marcelo Sérgio, é isso mesmo. É uma pedagogia da relação, relacional, onde eu tenho uma relação positiva, uma relação agradável entre professor e aluno, uma relação em que existe um problema a ser resolvido, em que o professor vai colocar ali o aluno frente a situações, problemas, para ele aprender. Ele vai praticar, ele vai resolver problemas, ele é ativo no processo, é uma pedagogia relacional, é algo que a gente consegue associar também, né, a questão da problematização, resolver problemas, a uma pedagogia diretiva, né, uma pedagogia progressivista, né, também a gente consegue fazer um link, né? Muito bem. 9. Ao abordar uma formação integral, o professor tem por objetivo o desenvolvimento de todas as capacidades do aluno, e não apenas das cognitivas. Isso demanda mudanças substanciais nos conteúdos da avaliação, que, por sua complexidade, dificultam seu processamento. Ou seja, uma abordagem integral. O foco não é só nos aspectos cognitivos. Libânio fala lá no livro Didática, da relação professor-aluno, ela envolve algo que vai além dos aspectos cognitivos. Nós temos aspectos também socioemocionais. A avaliação que parte de um planejamento de intervenção construtivista, fundamentado e flexível, entendido com hipótese de intervenção, é conhecido como. E aí? Letra final. Não, final aqui a gente associa a uma avaliação classificatória. Beleza? Parcial não é. Analítica não é. É a letra C, tá? Reguladora. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma avaliação formativa. E a avaliação formativa, ela é construtivista, ela é reguladora, beleza? Ela é reguladora, perdão. Tá? Por quê? Vamos lá, tem duas palavrinhas que a gente associa à avaliação formativa e muita gente erra. Essas duas palavrinhas são, ela é reguladora e ela é uma avaliação de controle. E muita gente erra quando a gente associa, né, essas duas palavrinhas à avaliação formativa. É que ele só trocou os nomes. Final é o quê? Classificatória. É avaliação somativa. Parcial não tem. Analítica é a diagnóstica, né? A avaliação diagnóstica. Aqui o nosso contexto é a formativa, tá? Então aqui vai ser a formativa. Ela acontece ao longo do processo, ela vem para regular as aprendizagens, vem para acompanhar. Essa ideia reguladora aqui é de acompanhamento, é de verificação também das aprendizagens, é nesse sentido. Não é algo tradicional, ok? Muita gente erra isso, tá? Aqui não estamos falando de tendências pedagógicas. Então, controle, algo regulador, a gente associa à formativa, tá? Avaliação formativa. Beleza? Na ideia de verificar as aprendizagens, na ideia de acompanhar o aluno. É nesse sentido. Olha só, leia as afirmativas a seguir. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais deve ser estimulada no cotidiano escolar? Certo ou errado? Certinho. Isso aqui é um princípio que está lá na LDB, artigo 3º, e também aparece lá no parágrafo 2º do artigo 1º da LDB também. Esta vinculação, né, a educação escolar sendo vinculado aí ao trabalho e às práticas sociais. É verdade. O professor democrático, olha só, 10. O professor democrático obriga-se a tentar convencer seus alunos às suas convicções ideológicas. Aí não, pessoal.
Professor democrático vai convencer o aluno sobre as suas convicções ideológicas? Aí também não, né? Item falso. Ele precisa ser democrático. No Brasil, a educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal. Perfeito. Educação básica, mas é uma educação básica de qualidade. Lembrando que qualidade também é um princípio que está na Constituição Federal, artigo 206, e também no artigo 3º. Beleza? Então, aqui fica verdadeira. Somente a 1 e 3 apenas, né? Letra D, o nosso gabarito. Alternativa D. Beleza? Elaine, letra D. 11. O professor José Moran destaca que a pandemia Covid-19 mostrou e ampliou a brutal desigualdade estrutural entre pobres e ricos. Verdade? Entre os que têm acesso e domínio do mundo digital e os que não o têm. Segundo Moran, as crises trazem consequências muito diferentes em todos os campos, porque as pessoas e as organizações reagem a elas de forma bastante diferentes, tá? Que é uma questão 2024, tá? Esse tema ainda está caindo em prova, beleza? Não é questão antiga, não. Ainda questão 2024, ainda tem caído sobre o Covid, viu? Para inovar e empreender, segue Moran. Precisamos de ambientes de confiança, de respeito, ter gestores e docentes valorizados, e escolas abertas para a comunidade e para o mundo. Com base nos argumentos do autor, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Os modelos híbridos não se reduzem a misturar o presencial e ao digital, mas realizar todos os modos de integração possíveis. E é isso. Toda vez que falar de tecnologia, né, computador, né, nós temos que lembrar que não é algo limitado. Você percebe que hoje nós temos a inteligência artificial. Então, os modelos híbridos, ou seja, quando falamos de uma educação híbrida, né, uma aula híbrida, ela acontece virtualmente e presencialmente. É algo presencial e algo virtual, digital. Mas ela não se resume somente a isso. Mas a gente pode utilizar diversas possibilidades, né? Então, assim, de modo integral, aí ele fala todos os modos de integração possíveis, né? A gente pode combinar várias ferramentas neste ensino híbrido. Utilizar a inteligência artificial, jogos, ambientes virtuais de aprendizagem, várias ferramentas que nós podemos utilizar nesta educação híbrida, né? Então, aqui é verdade. O que a neuroeducação e as ciências da aprendizagem confirmam é que todos podemos empreender, mudar a nossa visão de mundo, aprender e experimentar mais, assumir novos desafios. Perfeito. Todos nós podemos empreender, mudar a nossa visão de mundo, ok, nenhum problema, de fato. Avançou na sociedade a percepção de que podemos aprender de múltiplas formas, em diferentes espaços físicos, digitais, síncronos, que é em tempo real, como nós estamos agora, em tempo real, ou assíncronos, né? Pessoa que assistir esta aula gravada posteriormente vai ver de maneira assíncrona, sozinhos, em grupos, em redes e com mentoria, né? Hoje se fala muito em mentoria também. Então, aqui é verdade, todas são verdadeiras, questão bem bacana também sobre o Covid e sobre tecnologia, que pode cair na sua prova, ok? Com a Constituição de 88, no artigo 206, inciso 1º, foi estabelecido o princípio da igualdade de acesso e permanência na escola. Nós temos este princípio que também se reflete ali na LDB. E nos artigos 208, foi garantido o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Verdade. Na Constituição, temos a nomenclatura aos portadores de necessidades especiais. Eu acho que é isso, ou portador de deficiência. A nomenclatura é antiga na Constituição ainda,
mas pode aparecer em prova, beleza? Já na LDB nós temos alunos, né? E o artigo 208 fala sobre as garantias, né, do Estado. E também no artigo 4º da LDB nós temos essas garantias. Então nós temos ali alunos, né? O atendimento educacional especializado vai acontecer para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nos anos 90, que marcaram um período inicial, pós-Constituição, a educação especial foi considerada reguladora, integrativa, aqui, letra C, tá? Letra C, o nosso gabarito. Inclusiva, beleza? Ela é inclusiva, ou seja, preferencialmente na rede regular de ensino, estamos incluindo os alunos. Todos podem aprender juntos. É um princípio da educação inclusiva, né? Então, eles vão ali ser atendidos na rede regular de ensino, não vão ser separados ou segregados. Olha só, exclusão não. Exclusão não. Segregação, separar, deixar de lado esses alunos. Integração, um avanço muito importante, né? Mas aqui, olha só, a inclusão é a melhor forma, é o melhor paradigma. Vamos falar sobre as fases da educação infantil mais a fundo lá, daqui a pouquinho. Então aqui, ó, na inclusão, todos aprendendo juntos ali, em uma escola regular. Beleza? 13. De acordo com a Constituição Federal, está incorreto afirmar. Vamos lá, a Constituição vai cair também na sua prova. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Aqui nós temos o tripé da educação, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perfeito. Artigo 205. É vedado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros? Não. Já chamamos o gabarito. É facultado, é facultativo, beleza? Vedado não, proibido não. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Perfeito. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Perfeito também. Compete ao poder público recensear. Recensear é colocar em lista os educandos. Listar, contar, né? Colocar em lista os educandos no ensino fundamental. Fazer chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Também está correto, segundo a Constituição Federal. Beleza? 14. Sobre a LDB, responda. A educação, e aqui a gente entra naqueles artigos, né, que estão lá no seu edital. Beleza? Sobre a LDB, responda. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, aí nós temos o tripé da educação novamente, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho. Pessoal, aqui estamos no artigo 2º da LDB. É um artigo que vai cair na sua prova. Beleza? Qualificação técnica, não. Para o sistema produtivo vigente, para o modelo social capitalista, não. Vamos seguir a literalidade, né? Letra A, o nosso gabarito, segundo o artigo 2º desta lei. 15. A LDB, em seu artigo 3º, o artigo 3º é importante, revise o artigo 3º, fala sobre os princípios do ensino. Aparecem inicialmente lá na Constituição Federal, artigo 206. Depois, nós temos ali, né, em 96, a ampliação destes princípios, e atualmente nós temos 14. Princípios norteadores do ensino. Assinale a alternativa que não contém
um destes princípios, eu tenho a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, perfeito, igualdade de acesso e permanência, que também está na Constituição, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, também está certo, pluralidade de ideias, várias ideias e várias concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço, né? Apreço à tolerância. Indiferença não, é apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, sim, existirão, né? Escolas públicas e privadas. Portanto, fica a letra D, o nosso gabarito aí, questão 15. 16. De acordo com a LDB, artigo 4º, a educação básica, obrigatória e gratuita, está organizada da seguinte forma. Artigo 4º também é muito importante, viu? O artigo 4º, nós temos ali várias garantias do Estado. Dê uma olhada também. Para o público de 6 a 18 anos, não. Pessoal, olha só, eu quero que você lembre deste mnemônico. Você vai lembrar do EBOG. Beleza? O EBOG vai cair na sua prova e você vai lembrar do professor. O EBOG é o seguinte, eu tenho a educação básica, obrigatória e gratuita. O EBOG fala que essa educação básica, obrigatória e gratuita vai acontecer dos 4 aos 17 anos de idade. E vai ser organizada da seguinte forma, em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? Só lembrar do EBOG. De fato, é a letra B, muito bem. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Não entra aqui a creche. Por quê? Porque a creche não é obrigatória. Obrigatória aqui, como nós vimos, é a pré-escola. Então, o aluno entra com 4 anos. Educação infantil e ensino fundamental? Não. Vamos pegar aqui a nomenclatura correta, que está de acordo com a LDB, artigo 4º. Fechou? 17, artigo 11. Opa, você vai fazer uma prova para trabalhar em um município, um concurso municipal. Então, o artigo 11 pode cair na sua provinha. Os municípios incumbências de, ou seja, incumbências dos municípios. Exceto, vamos lá, organizar, manter e desenvolver os órgãos, instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União dos Estados. Perfeito, é uma das incumbências dos municípios, artigo 11. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Perfeito. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ok. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Perfeito. Integrar-se obrigatoriamente ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Aí não, obrigatoriamente não. O que a lei fala é que os municípios poderão integrar junto ao sistema estadual um sistema ali, né, compor um sistema um sistema único de educação básica. Ele pode, a ideia é poderá, não é algo obrigado, ok? Então é falsa aqui a nossa alternativa letra E. 17, gabarito E. 18. Artigo 12º também, um artigo que está aí no seu edital, vamos trabalhar ele, segundo a LDB. Artigo 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão os municípios a incumbência de... É que ele cita municípios, tá? Não tem na lei esta palavra, mas aqui se referem às escolas. Aos estabelecimentos de ensino, artigo 12º, entre outros, exceto assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade
o ensino médio a todos que demandarem. Aí não. Aqui está no artigo 10. O artigo 10 não vai cair na sua prova, porque o artigo 10 vai tratar das incumbências dos estados. É o artigo 11 que vai cair na sua prova, município. E o artigo 12 também. Já achamos a resposta. Vamos aqui conferir as outras. As escolas vão articular-se com as famílias e a comunidade? Perfeito. Criando o processo de integração da sociedade com a escola. Promover medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência. Especialmente quem? A intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. Verdade. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas e promover um ambiente seguro, escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Letra B até a letra E são afirmações corretas relativas às incumbências das escolas, as incumbências dos estabelecimentos de ensino. São informações muito importantes, que podem cair também na sua prova. 19. De acordo com a LDB, artigo 13º, a respeito de algumas incumbências dos docentes. Opa, artigo 13º, também está lá no edital, vai cair na sua prova, incumbências dos professores. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, sim, vai participar. É uma incumbência legal. Lembrando que aqui no artigo 12º, também incumbência das escolas elaborarem e executarem a sua proposta pedagógica, o PPP. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, verdade. Zelar pela aprendizagem dos alunos, você vai fazer isso. Tudo isso aqui é você que vai fazer lá no seu cargo de professor efetivo. Beleza? E estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, importante também. Agora, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar parcialmente, não, integralmente. Participar integralmente aos períodos dedicados ao planejamento. Beleza? Não é participar somente metade da hora aula lá, da hora, né, da coordenação e ir embora. Ficar mexendo no celular. Não prestar atenção na formação ali. Então, muito cuidado. Vamos valorizar os momentos de planejamento, os momentos de coordenação. Letra E, o nosso gabarito, questão 20. A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Analise o artigo 18, que também vai cair, porque aqui nós falamos dos sistemas municipais de ensino. Compreendem, o que compreende aqui os sistemas municipais de ensino? Olha só a questão 20. As instituições de ensino fundamental e médio, sim. Entenda o seguinte, eu posso ter escolas de ensino médio municipal? Sim, posso ter. Porque a incumbência, né, do município oferecer a educação infantil com prioridade o ensino fundamental. Mas a lei fala, se os municípios têm recursos, e recursos acima ali dos percentuais previstos em lei, e também já atendeu plenamente a sua área de competência, que no caso aqui já atendeu plenamente a educação infantil e ensino fundamental, os municípios podem ter escolas de ensino médio sem nenhum problema. Beleza? Então, olha só, as instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, verdade. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, verdade. Os órgãos municipais de educação, verdade. As instituições que se predispõem ao trabalho educacional por filantropia ou doação, não, isso aqui não tem no artigo 18, não existe isso lá. Letra B, o nosso gabarito, muito bem. É isso mesmo, Jaqueline, perfeito.
Pessoal, um dos artigos mais cobrados em provas de concursos para professor, campeão. Sem dúvida, campeão, e também vai cair na sua provinha. A educação escolar é composta de... Nós temos 2 níveis, artigo 21. Vai trabalhar com 2 níveis. A educação básica e a educação superior. Ponto. A educação brasileira tem 2 níveis. A educação escolar tem 2 níveis. A educação básica e a educação superior. Lembrando que a educação básica tem etapas. Educação infantil, que tem 2 fases, creches e pré-escolas. Outra etapa da educação básica, ensino fundamental, que também tem 2 fases, anos iniciais e anos finais. E, por último, aqui, ensino médio. E a educação superior, segundo o artigo 44, ela é composta de cursos de graduação, pós-graduação, extensão e cursos sequenciais. Beleza? Educação superior não vai cair na sua provinha. Só a fins de conhecimento. Letra C é o nosso gabarito. 22. A Lei 9394 de 96 apresenta, né, a LDB apresenta textualmente em seu artigo 22 a educação básica. Aí nós temos as finalidades da educação básica. Olha só, vamos lá. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação continuada. Com formação continuada não tem este texto, não está de acordo ali com a nossa literalidade. Beleza? Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e estudos no exterior. É justamente isso que a educação quer, a educação brasileira, a educação básica, é formar o indivíduo para ele continuar os seus estudos lá no exterior. Esta é a finalidade. Não é. Desenvolver o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a obrigatoriedade da capacitação imediata ao mercado de trabalho. Não, ele termina a educação básica, ele pode o quê? Cursar uma faculdade, um ensino superior. De fato, é a letra D, a literalidade, né? Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Letra D é o nosso gabarito. Fechou? 23. Pessoal, o artigo 58 também vai cair em prova. Está aí no seu edital, beleza? Leia o texto abaixo que trata da educação especial na LDB. Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade. Educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. É importante dar uma olhada no artigo 58 e nos seus parágrafos, beleza? Aqui vamos trabalhar o parágrafo 3º. A lei, neste artigo, em seu parágrafo 3º, prevê que a oferta da educação especial terá início na educação infantil e se estenderá ao longo da vida, né? Até o fundamental, até o médio, até o ensino profissional, não. Se estende ao longo da vida, beleza? Letra C é o gabarito. Da mesma forma, a educação bilíngue de surdos, que é uma nova modalidade acrescentada em 2021, lá no artigo 60A. Mesma ideia, tem início na educação infantil e se estende ao longo da vida. Olha só, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, vai cair na sua prova também. E aqui eu estou fazendo uma premonição, olha só. A Lei 13.146 de 2015, que institui a regra de inclusão da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
Considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento? Aí, olha só, artigo 2º. Pega a visão, artigo 2º. Vai cair na sua prova. Dê uma olhada também no artigo 3º. O artigo 3º vai trazer um conceito, vários conceitos importantes, e um desses conceitos são os conceitos de barreiras, tá? O conceito de barreiras é muito importante também. Vários tipos de barreiras ali que impedem a participação da pessoa com deficiência. Vamos lá. Impedimento, você vai lembrar, impedimento de longo prazo, beleza? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo. De natureza, fins. Por que natureza fins? Eu tenho natureza física, intelectual, mental e sensorial. Beleza? Então não é a letra B, natureza comportamental, não, natureza fins. Física, mental, intelectual e sensorial. Olha só, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Letra C é o nosso gabarito. Temporária não. De longo prazo. Então é importante lembrar do artigo 2º, conceito de pessoa com deficiência. Lembrar de barreiras. Barreiras são entraves, são pedras no caminho, são obstáculos que podem se dar por meio de diversas formas. Podem acontecer, nós temos ali barreiras tecnológicas, barreiras de transportes, atitudinais, arquitetônicas, de comunicação e urbanísticas, né? Nós temos aqui as barreiras tatucar, mnemônico aí para lembrar dos tipos de barreiras. Dê uma olhada também no artigo 3º, vai cair na sua provinha. Fora isso, eu preciso lembrar também que este atendimento aqui, né, esta lei, a educação aqui não restrinja a LBI somente à educação básica. Todo o direito da pessoa com deficiência, dê uma olhada também no capítulo 4, são 3 artigos, bem rapidinho, tá? Capítulo 4. Tudo que se referir à pessoa com deficiência não restrinja somente a educação básica. Tá? É educação escolar e ao longo da vida. Nível superior também entra aí, beleza? Então, fica como dever de casa, capítulo 4, dê uma lida no capítulo 4 também, além do artigo 2º e 3º. Beleza? O capítulo 4 vai falar justamente sobre a educação. Ok? 25. Quanto aos pontos contemplados nas DCNs para o ensino fundamental de 9 anos, assinale a alternativa incorreta. DCN em ensino fundamental de 9 anos também vai cair na sua provinha. O ensino fundamental com duração de 9 anos nos abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade. E se estende também a todos aqui na idade própria não tiveram a condição de frequentá-lo. Verdade. E tem certo, de que é errada. Nós temos anos iniciais para alunos de 6 a 10 anos, primeiro ao 5º ano, anos finais, 11 a 14 anos, 6º ao 9º ano. Fechou? A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 800 horas, relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Perfeito. C. As creches e pré-escolas no ensino fundamental não tem creches e pré-escolas no ensino fundamental. Já descarta aqui esta questão, tá? Item errado. Creches e pré-escolas e educação infantil. O currículo do ensino fundamental com 9 anos de duração exige a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado, integrado, de acordo com os modos de se desenvolver das crianças e dos adolescentes nos diferentes contextos sociais. Perfeito. Nenhum problema. Ok? Marca a letra C. E vamos para cima, questão 26. Pessoal, isso aqui também cai bastante. Caiu também na Prefeitura de Novo Gama.
É uma questão bem parecida com isso. As DCNs, né, a segunda resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 7, de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para nortear as políticas educativas e as ações pedagógicas. As escolas devem adotar os princípios, e também nós temos estes princípios lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Chamamos de princípios o quê? Princípios EPI. Princípios éticos, políticos, estéticos, éticos, do respeito ao bem comum, políticos, o exercício da criticidade, estéticos, sensibilidade, criatividade, manifestações culturais, né? Então, princípios EP, não tem erro. Científicos, técnicos, não. Técnicos, científicos, não, beleza? Letra A é a nossa resposta, lembrar dos princípios EP. 26. Ao planejar o trabalho didático pedagógico na educação infantil, de acordo com os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, RECENEI, os professores devem estar atentos para organizar a proposta de ensino e aprendizagem em eixos, articulados aos dois âmbitos de experiências, né? Formação pessoal e social e conhecimento de mundo. Esses âmbitos são como campos de ação que dão visibilidade aos eixos de trabalho educativo, os quais permitem ao professor organizar sua prática e refletir sobre as situações de aprendizagem que propicia às crianças. Para o âmbito de formação pessoal e social, temos o eixo identidade e autonomia. Para o âmbito de conhecimento de mundo, são indicados eixos que constituem uma parcela significativa da produção cultural humana, que amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na sociedade. Beleza? Aqui falamos produção cultural e humana, ou seja, cultura. Qual desses aqui se alinha mais com cultura? Questão bem tranquila, só fazemos uma associação. Ou seja, o eixo da produção cultural humana que amplia e enriquece. Linguagem oral e escrita também, mas não é somente isso. Vamos buscar aqui uma alternativa, né, que esteja mais completa e alinhada com o que nós estamos falando aqui, né, que é o conhecimento de mundo, que constitui uma parcela significativa da produção cultural humana, ou seja, cultura. Não é a letra A. Natureza, sociedade, matemática e artes visuais. Ok, mas não é somente isso, beleza? Não é também a letra C. Aqui temos que buscar a mais completa. Aqui, no caso, vai ser a letra E, o nosso gabarito, movimento, música, né? Todos esses aspectos aqui trabalham com a produção cultural humana, com conhecimento do mundo. Artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Beleza? Então, aqui é a ideia que é mais ampla em relação ao conhecimento do mundo. Então, estão todos esses aspectos aqui e também relacionados à questão da produção cultural e humana. Beleza? Referencial curricular, RECENEI. Pode ser que caia uma questão sobre isso na sua provinha. Beleza? 28. Analise os itens abaixo, identifique o que aponta os procedimentos que as instituições de educação infantil devem criar para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, garantindo, assim, aspectos vitais para a avaliação plena. Como é que vai ser a avaliação, né? Alguns elementos a mais em relação aí à educação infantil. Olha só, observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, perfeito. É um dos elementos importantes. Isso aqui também está nas DCNs para a educação infantil, tá? Que é um tópico que está aí no seu edital e vai cair em prova. Então, observação crítica e criativa das atividades. Você vai utilizar somente um registro, um instrumento só? Não. Múltiplos registros realizados por adultos e crianças, ou seja, relatórios, fotografias, desenhos e álbuns. Verdade.
continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição, cada instituição, é importante aquela transição, né? É importante que ele faça uma adequação bacana, né? Eu tinha aluno da educação infantil que chorava. Transições no interior da instituição, é importante que ele aprenda onde é que é o banheiro da escola, a direção, a coordenação, a sala dos professores, a sua própria sala de aula. Transição creche para a escola, é muito importante a continuidade. A transição para a escola e ensino fundamental. Há uma continuidade de processo, não há ruptura. Produção de documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças, isso é importante, né? Quando você recebe ali as atividades que tem ali documentação específica, né? Sobre o trabalho da instituição é importante, e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. É importante uma documentação que vai atestar isso, né? Não retenção das crianças na educação infantil. Verdade. Não retenção das crianças. Não vamos reter a criança na educação infantil. Fechou? Letra D é o nosso gabarito. Todos os itens estão corretos. 29. Item bem tranquilo. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores. Esses eixos aparecem também na BNCC, e a BNCC chama de eixos estruturantes. Beleza? São as interações e a brincadeira. Não pode esquecer, beleza? As interações e as brincadeiras. Reflexões não, psicomotricidade não, tradição não. Beleza? Letra B, o gabarito. 30. De acordo com as DCNs para a educação infantil, é considerada educação infantil em tempo parcial. Vai cair também na sua prova isso. A jornada de, no mínimo, 4 horas, você sabe. E em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Fica a letra B, o nosso gabarito. Muito bem, é isso mesmo. Marcelo, Jaqueline, Hugo, perfeito. 31. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, está incorreto, questão equivocada. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, perfeito. Oferecida em creches e pré-escolas, sim. Creches para crianças de até 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Na educação infantil, perfeito, sendo gratuitas as crianças dessa etapa até os 7 anos de idade. Não, educação infantil nem vai até 7 anos, é até 5, e tem errado. Ou seja, o que está certo aqui? As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Ponto, até aqui estava bom. Né? Da educação infantil, ok. Mas o final aqui torna o nosso item equivocado. Letra B, o gabarito. A criança, aí nós temos conceitos aqui que são importantes e que vão aparecer na sua prova. Essas diretrizes vão trazer conceitos sobre a criança. O que é a criança? A criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, dança, constrói, né, interage. Temos vários aspectos importantes. O que é um currículo? É um conjunto de práticas que buscam articular. Currículo é articulação entre as experiências e os saberes das crianças com o quê? Com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Currículo é articulação. Beleza? A proposta pedagógica é o PPP. O projeto político-pedagógico é o plano orientador das ações da instituição. Sim, a identidade da escola.
Incumbência legal. Fica a letra A, o nosso gabarito. Beleza? Não existe uma única forma para o uso dos indicadores de qualidade na educação infantil. Olha só, é um tema que vai cair na sua provinha também. Indicadores de qualidade na educação infantil. Beleza? Só um minuto, pessoal, rapidinho. Pronto. Olha só. Indicadores da qualidade na educação infantil. Ele é um instrumento flexível que pode ser usado de forma de acordo com a criatividade e a experiência de cada instituição de educação infantil. A mobilização da comunidade para participar da avaliação é o primeiro ponto importante no uso dos indicadores. Quanto mais pessoas nos diversos segmentos da comunidade se envolverem, em ações para a melhoria da qualidade da instituição de educação infantil, maiores serão os ganhos para as crianças, para a sociedade e para a educação brasileira. Indicadores, né, de qualidade na educação infantil, MEC. Olha só. Em relação ao tema, avalie os seguintes aspectos, entre outros, que são fundamentais para a qualidade da instituição da educação infantil. O que é fundamental para nós termos, para o município ter uma escola de educação infantil de qualidade? O que é necessário? Quais são os aspectos que são importantes? O planejamento institucional, planejamento é importante, né? Ter projetos, projeto político-pedagógico, plano institucional, perfeito. A multiplicidade de experiências de linguagem. Sim, a diversidade deve ser considerada. Múltiplas experiências. Você conta com vários profissionais que têm ali a sua multiplicidade de experiências que podem cooperar. Perfeito. A diversidade é que ela é importante. A formação de professores e demais profissionais. Sim, se eu quero uma escola de qualidade, de educação infantil, formação de professores capacitados, formação continuada e demais profissionais, para lidarem ali com aquela clientela. A cooperação e a troca com as famílias também é algo importante e positivo, né? Letra E é o nosso gabarito. 33. De acordo com o artigo 6º, escreve aí para mim esta aí no chat, a resposta desta questão. Escreva aí. De acordo com o artigo 6º do decreto, né? Número 9.000, esse decreto vai cair na sua prova, tá, pessoal? Número 9.765 de 2019, a Política Nacional de Alfabetização tem por público-alvo, exceto, qual é o público-alvo, né, da Política Nacional de Alfabetização? E aí? Aluno, exceto, né, ele quer a errada, alunos da educação básica regular que apresentam níveis satisfatórios de alfabetização. Poxa, olha só, letra A é o nosso gabarito. Esses alunos já sabem ler, já estão bem alfabetizados, então esse projeto não é para eles, essa política não é para eles, porque eles já são alfabetizados, né? Já tem os índices aqui, os níveis satisfatórios de alfabetização, então não são para eles. São para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, alunos da educação de jovens e adultos, alunos das modalidades especializadas da educação e jovens e adultos sem matrícula no ensino formal. Importante que esses jovens aprendam a ler, né? A alfabetização é importante. Então fica a letra A, o nosso gabarito. E a 34, olha só. O decreto 9.766 de 2019, que institui o PNA, né, que é a Política Nacional de Alfabetização, tem como objetivo público-alvo as seguintes alternativas, exceto. E agora? E aí, qual é a alternativa? Escreva no chat para mim, questão 34. Escreva aí. Qual é o público-alvo aqui? Exceto. Ninguém sabe. Alunos da educação de jovens e adultos, nós vimos que é, ó, essa questão aqui, ó. Aqui nós temos o público-alvo desta política, beleza?
certo. Crianças na primeira infância, certo. Jovens e adultos com matrícula no ensino formal, errado. Letra C é o gabarito. Alunos das modalidades especializadas da educação, certo. Lembra que nós vimos aqui, ó, nós aprendemos? Olha só. Jovens e adultos sem matrícula, público-alvo, sem matrícula no ensino formal. Olha agora. Jovens e adultos com matrícula no ensino formal, não, este é o exceto. O público-alvo é jovens e adultos sem matrícula no ensino formal. Muito cuidado. Muito cuidado. Ok? 35. Assinar é a opção que define corretamente o conceito de educação integral, a BNCC. BNCC vai falar sobre educação integral. É um tema também que vai cair na sua prova. Olha só, 35. A formação e o desenvolvimento global do estudante, compreendida a complexidade e a não linearidade, é que ele pegou o texto da própria BNCC, pegou a literalidade, do processo de desenvolvimento do educando, rompendo com a perspectiva que afirma a primazia da dimensão cognitiva ou da dimensão afetiva, né? Ou seja, uma formação integral, vários aspectos, não é somente cognitivo ou socioemocional ou afetivo, né? Vários aspectos, várias dimensões, justamente isso. Letra A. Política da educação integral, cujo aumento da carga horária é obrigatório. Não, pessoal, vamos lá. Quando a BNCC fala de formação global do estudante, formação integral, não é no sentido de tempo, de horas, de carga horária, não é nesse sentido. É no sentido de formação global do indivíduo, formação integral, em todos os aspectos. Beleza? A formação e o desenvolvimento global do estudante, compreendida a complexidade e não linearidade do processo de desenvolvimento do educando, cuja dimensão afetiva atrapalha a dimensão cognitiva. Não, ele não fala isso. A gente vai romper com a perspectiva que afirma a primazia da dimensão cognitiva ou da dimensão afetiva. Não é somente essas duas dimensões. Existe muito mais além do que isso, entende? O indivíduo é um ser racional, portanto, a complexidade da aprendizagem está no processo pedagógico, realizável numa escola de tempo integral. Não, a BNCC fala bem assim, ó, independente da jornada em tempo integral, independente das horas que o aluno passa na escola, meu compromisso é com uma educação integral, a formação global do estudante. Beleza? 36. Olha só. A resolução, né, que institui a BNCC, a respeito da descrição e da organização curricular, conforme preconiza a BNCC, avalia as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Olha só. As instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino, no exercício de sua autonomia, poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessárias. Sim, há essa flexibilidade, tá? E também está presente na LDB. As escolas indígenas e quilombolas terão, o que eu não posso é reduzir horas, beleza? Quando falamos aqui de adequações, né, de mudanças no calendário, de progressões, né, a gente tem essa autonomia, o que não pode é redução de horas. Olha só, as escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular de suas línguas. Perfeito. Isso aqui está de acordo com a Constituição, artigo 210. Ok? Que fala o seguinte, o ensino fundamental, ele é ministrado em língua portuguesa, mas é assegurado às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Além de áreas do conhecimento, das competências e habilidades correspondentes, da exigência nacional da BNCC. Perfeito. Ele vai usar os seus saberes, as suas pedagogias, as suas línguas. Não há problema nisso. Verdade. A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos, sim, e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares. Perfeito. Ela não é um currículo, mas vai justamente fazer isso, tá?
nortear a formulação, a implementação, a revisão dos currículos. Letra C é o nosso gabarito. Beleza? 37, olha só. Considerando-se a transição da educação infantil para o ensino fundamental, de acordo com a BNCC, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Você trabalha na educação infantil e pega ali, né, e vai para o ensino fundamental e pega os alunos que vieram da educação infantil, há uma continuidade, há uma integração, há uma transição que deve haver um equilíbrio ali nas mudanças introduzidas, não é algo, né, rápido. Garantido o quê? A ruptura, nada de ruptura, cisão, a integração e continuidade. E a continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. Beleza? Eu tenho que lembrar disso. Não há uma ruptura, mas sim uma continuidade. Há um equilíbrio. O professor precisa ter paciência do primeiro ano com as crianças que vieram da educação infantil. Ter equilíbrio, né? Ali, no seu dia a dia. E dar continuidade, né? Às vezes até retomar o conhecimento ali que foi trabalhado na educação infantil e valorizar as experiências das crianças, né? 39. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece os campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender a se desenvolver. São campos de experiências na educação infantil, exceto, é importante lembrar, nós temos o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, corpos, gestos e movimentos, né? Então, olha só, o eu e o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, não é riscos, mas sim traços, sons, cores e formas. Aí eu tenho escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ok? Então, a 38 fica a letra C, o nosso gabarito. Olha só, leia e analise os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento fixados para a educação infantil após assinar a alternativa correta, né? Aí, olha só, o nosso foco aqui, ó, vai ser no eu, no outro e o nós. Olha só, constitui um dos objetivos de aprendizagem relacionada aos bebês previsto na BNCC no campo de experiência o eu, o outro e o nós, perceber as possibilidades e os limites do seu corpo. Sim, seu corpo, o eu, o outro e o nós. Nas brincadeiras e interações das quais participa. Verdade. Não há nenhum problema. Tá? É justamente isso. Perfeito. Bebês vão reconhecer os limites do seu próprio corpo nas brincadeiras, interagir com os seus pares, com os outros. Constitui um dos objetivos de aprendizagem relacionado aos bebês previsto na BNCC no campo de experiências, né? O eu, o outro e o nós, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, né? E aí, certo ou errado? Verdade. Está correto aqui também. Beleza? Cuidado e solidariedade são aspectos importantes na interação. Constituindo os objetivos, né, relacionados às crianças pequenas previstos na BNCC, no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. A agir de maneira independente, olha só isso. A agir de maneira independente, com confiança e suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Não, pessoal, agir de maneira independente, aí não, tá? Não é nesse sentido aqui, muita autonomia para crianças pequenas aqui, não é isso não, tá? Olha só, tem uma aqui que está equivocada.
Nenhuma alternativa está correta? Nós temos duas corretas. Apenas uma alternativa está incorreta? Sim. Beleza, e é justamente a letra B. Apenas uma alternativa está correta? Não, nós temos duas corretas. Todas são corretas? Não. Beleza? Fica a letra B, o nosso gabarito da questão 39. 40. Considerando a especificidade da educação infantil apresentada na BNCC, analise a sentença abaixo. Um dos princípios postos na legislação para a educação infantil é o cuidar e o educar. São dimensões que são indissociáveis, sendo o brincar um processo de interação. Primeira parte, perfeito. Primeira parte, ok, justamente isso. Duas dimensões que são o quê? Conectadas, inseparáveis. A inseparabilidade entre o cuidar e o brincar. O profissional desta área precisa refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto de práticas e interações. Sim, o profissional tem que fazer isso. É a atribuição dele. Garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Não há problema. Perfeito também. Ao planejar, precisa dedicar especial atenção à sua mediação nas aprendizagens e no desenvolvimento, observando que as transformações podem ocorrer de diferentes formas e tempos para as crianças. Sim, eu tenho crianças que irão aprender com mais velocidade, outras vão demorar mais. Então, as transformações ocorrem de diferentes formas e tempos para as crianças. Isso é fato. Então, todas são verdadeiras, todas as partes. Fica a letra D, o nosso gabarito aí da questão de número 40. Fechou? 41. Vamos lá. A BNCC, Ensino Fundamental, na área de matemática, propõe 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. De acordo com a BNCC, no ensino fundamental, anos iniciais, essas unidades temáticas são... Isso aqui é bem cobrado em prova, tá? As unidades temáticas de matemática, é bem batido, pode cair também na sua provinha. Você vai lembrar, né, do Pena GGM. Vai lembrar deste mnemônico, porque eu tenho probabilidade, estatística, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas. Probabilidade estatística é uma unidade temática, números outra. Álgebra, geometria e grandezas e medidas. São 5, como diz aqui na nossa questão, 5 unidades temáticas. Sistema de numeração não tem. Notação numérica não tem. Número, álgebra, geometria, grandeza e medidas e probabilidade e estatística. Letra C é o gabarito. Números naturais não tem. Apenas números. Beleza? É isso mesmo. Anos iniciais, essas são as unidades temáticas de matemática previstas na BNCC. Beleza? 42. Olha só. O projeto político-pedagógico, PPP, representa o contrato de trabalho de nível democrático da escola, com toda a comunidade escolar. E guarda em si duas dimensões indissociáveis da educação, a política e a pedagógica. Perfeito. Além de ser respaldado pela exigência, né, da LDB, sim, nós vimos artigo 12º. Aqui ele fala em esses artigos 13º, né, 12 e 14, bem como a resolução 4 de outubro de 2009, em seu artigo 10, né? Lembrando que a gestão democrática é um princípio, beleza? Santos, em A Escola como Inclusiva, menciona que o PPP não deve ser entendido como um documento exigido pela burocracia, mas como registro de significados a serem outorgados ao processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, não é meramente um documento burocrático, mas eu tenho que entender como um documento vivo, um documento aberto, flexível, ok? Avalia se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Necessita
de participação efetiva de toda a comunidade escolar. Perfeito. O que confere autonomia para uma gestão democrática, né? Ao falarmos de uma escola pública, e uma Passos Veiga fala que nós temos que ter a gestão democrática, é um princípio que acontece nas escolas públicas. O caráter político está presente na representação que a escola faz de si mesma, como espaço de formação da cidadania, ou seja, queremos formar um cidadão crítico, né? Enquanto seu caráter pedagógico está presente na organização das ações educativas. Perfeito. Ações educativas necessárias para esse processo. Muito bem. Ou seja, o caráter político, né? Que cidadão eu quero formar? Que cidadão eu quero construir? Que venha atuar ativamente na sociedade. A escola tem um papel político, né? Por que tem também um caráter pedagógico aqui, né? O PPP. Porque ele trata de ações educativas, ações pedagógicas, né? Então é também verdade. Deve contemplar a organização e os recursos do atendimento educacional especializado. Perfeito também. Letra D. Gabarito aí, questão 42. O PPP é o documento fundamental para a orientação de uma instituição escolar. Cada escola tem o seu PPP. É a identidade da escola. Não podem acontecer de ter vários PPPs iguais em várias escolas. Não. Cada escola tem a sua realidade, tem a sua peculiaridade. Olha só. Avalie se os componentes do PPP incluem, 43, ações para integração escola-comunidade, sim. Também está na LDB, né? Projetos sociais e parcerias com organizações locais. Verdade, nós temos essas ações aí de integração. Projetos relativos à inclusão, sim. Educação ambiental e sustentabilidade e fomento à prática da leitura também devem estar no PPP. Organização da estrutura organizacional, administração dos recursos e ações e desenvolvimento pessoal, sim. Quando eu fiz meu estágio, eu peguei ali o PPP da escola e tinha justamente projetos relacionados ao que está aqui nessas informações. Tinha lá a organização da estrutura da escola, quantas salas, número de cadeiras, né? Tinha também isso, projetos da escola, tinha um projeto sobre música, né? Ação de integração em comunidade. Perfeito. Está correto o que se apresenta em letra A. É o nosso gabarito. Fechou? 44. Na escola, o diálogo do ensino é necessário. Sobre esse tema, avaliar se as afirmativas estão certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Olha só, a escola é um lugar de falta de diálogo correto e adequado. Não, já começou meio equivocado, né? Os professores participam e dialogam entre seus pares e buscam conhecimento teórico e prático, sem precisar elaborar um PPP, que é considerado pouca importância, questão totalmente absurda, né? Não é uma questão dessa, pessoal, falso. A escola é importante que tenha, né, na escola uma gestão democrática, perfeito. Escolas públicas, gestão democrática. Por meio do diálogo com o outro, colocando-se no lugar do outro, em empatia, embora nem sempre isso aconteça, é verdade, embora nem sempre aconteça, mas é importante o diálogo e a empatia. Na prática, podemos observar no PPP que toda a equipe da escola precisa participar e dialogar sobre a elaboração desse projeto. Considerado importante, sim. Na prática, muitos não participam. E aqui ele fala, na prática, estamos observando, né, que toda a equipe precisa participar. Ok? Verdade. E tem certo, né? Então fica errado e certo. Letra B. Errado e certo, letra B, o nosso gabarito. 45. Educação inclusiva também é um tema importante, vai cair na sua prova. Não deve ser confundida. Olha só, eu tenho aqui a educação inclusiva. E a educação inclusiva ela é uma concepção de ensino. É uma concepção de educação. Ao passo que a educação especial é uma modalidade de ensino que acontece preferencialmente na rede regular, para educandos com deficiência, você sabe.
alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação. Entenda o seguinte, a educação inclusiva não deve ser confundida com uma educação especial. Olha só, a educação especial está aqui, ó. Educação inclusiva é algo maior, algo macro. E dentro da educação inclusiva, nós temos a educação especial. A educação inclusiva abarca a educação especial, mas não somente a educação especial, porque a educação inclusiva diz respeito a todos. Todos podem aprender. Porém, a segunda está inclusa na primeira, como no desenho. Em outras palavras, a educação inclusiva é a forma de promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. Letra A, o nosso gabarito. A inclusão de jovens e adultos no ensino médio, não só isso. Promover a aprendizagem de crianças somente na educação infantil. Inclusão de crianças no ensino fundamental? Aí não, pessoal. Diz respeito a todos. Promover a aprendizagem de todos. Não somente alunos com deficiência, né? Não somente a clientela da educação especial, mas também alunos, independente da sua sexualidade, raça, cor, gênero, classe social, independente de qualquer coisa, todos têm direito à educação, todos têm direito à aprendizagem. 46, olha só. Vamos lá. Na perspectiva da educação inclusiva, analise as afirmativas a seguir sobre os princípios fundamentais desse modelo educacional. A educação inclusiva visa tratar todos os alunos de forma uniforme. Aí não, pessoal, de forma uniforme, sem considerar as suas necessidades específicas, não. Na educação inclusiva, nós consideramos as necessidades específicas daqueles alunos, ok? A inclusão, a educação inclusiva promove a segregação dos alunos com necessidades especiais para melhor atender às suas demandas, não. Totalmente equivocada. A educação inclusiva reconhece e respeita a diversidade, perfeito. Atendendo às necessidades individuais de cada aluno. Talvez você tenha que fazer uma provinha ali para, né, para aquele aluno em específico, para atender à necessidade dele. Na busca da plena participação de todos. Verdade. A educação inclusiva concentra-se exclusivamente com alunos com desempenho destacado, negligenciado, aqueles com dificuldade, não. Diz respeito a todos. Falso. Estão corretos apenas o 3, né? Letra D, o gabarito. Somente a 3 é verdadeira. 47, sobre as fases, né, da educação inclusiva no Brasil, assinarem a alternativa que não corresponda às 4 fases do processo histórico da educação especial e da educação inclusiva. E aí, qual é a nossa alternativa? Fase da adaptação, inclusão total, segregação, exclusão ou integração. Nós temos 4 fases. Olha só. Eu tenho a fase da exclusão. Nessa fase, rejeição total, extermínio das pessoas com deficiência, excluídas, massacradas, exterminadas. Olha que feio, né? Olha que difícil, que triste. Tivemos essa fase, em que as crianças com deficiências eram enterradas, vivas, exterminadas, pessoas eram exterminadas. Exclusão total. Segregação, isolamento, separado, isolada. Institucionalização das pessoas com deficiência durante toda a vida. Não matava, mas era excluída, segregada, separada. Integração já é um avanço, já com maior socialização da pessoa com deficiência, porém com a concepção de que quem deve mudar é a pessoa, por meio de cuidador médicos de reabilitação, e não a sociedade ao seu redor. Ainda não é o modelo que nós queremos. E nós temos aqui o último paradigma, inclusão, que é o mais adequado. Paradigma mais adequado. Este paradigma entende que o problema não é e não está na pessoa com deficiência,
Isso aqui está na LBI, tá? Lei Brasileira de Inclusão. O problema não está na pessoa com deficiência, mas sim nas barreiras que a sociedade impõe para a sua inclusão. Então, não temos a fase da adaptação. Essa fase não existe, não tem. São 4 fases somente. Inclusão total, fase da inclusão. A fase da segregação, aquela pior. Não, pior é a exclusão, né? A fase da exclusão é a pior. E segregação também é ruim. Integração já melhora. É a inclusão total, que é a melhor fase. Beleza? Então, aqui não é, no caso, é a letra A, o gabarito. 48. A lei, a LDB, artigo 4º, título 3, do direito da educação e dever do Estado, dever de cuidar, perdão, determina o dever com a educação escolar pública ser efetivado mediante a garantia de. Aí nós temos o inciso 3º, o atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. A educação inclusiva tem como objetivo garantir o direito a todos à educação. Para desenvolver práticas inclusivas, uma escola deve partir do pressuposto de que o processo de aprendizagem de cada pessoa é único, é singular, sim, é um princípio da educação inclusiva. O convívio no ambiente escolar comum traz malefícios aos alunos com deficiência? Não. Não posso afirmar isso. As pessoas com deficiência devem ser atendidas preferencialmente nas escolas especiais? Não. Preferencialmente na rede regular de ensino. A inclusão independe de políticas públicas? Não, depende, é importante, né? Políticas públicas aí, políticas públicas inclusivas, né? Letra A é o gabarito. 49 fala o seguinte: o conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 94, com a Declaração de Salamanca. A ideia da educação inclusiva é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em... Qual é a ideia dessa declaração? Em quaisquer escolas de ensino regular. Beleza? É justamente o que vai dar base ali, né, para esse atendimento acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Vai dar base aí para LDB, artigo 58, e também artigo 4º aí da LDB. Fechou? Então, aqui fica apenas institutos de atendimento especiais, somente em escolas específicas, quaisquer unidades de atendimento para educação especial, não. Ela é clara, quaisquer escolas de ensino regular. Letra A é o nosso gabarito. Beleza? E a questão 50 fala o seguinte: a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção dos direitos humanos, que no Brasil tem como amparo legal a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Assinale a alternativa correta sobre o atendimento presente nas determinações dessa política. Olha só, modalidade de ensino que perpassa, né, ou seja, educação especial, a modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns de ensino regular. Perfeito, pessoal. Letra A é o gabarito, ok? Orienta o sistema de ensino para garantir o acesso até o ensino fundamental? Não. Todos os níveis, tá? Não restringe a educação especial, somente a educação básica. Ela acontece em todos os níveis, etapas e modalidades. Nas etapas da educação de jovens e adultos, não. Educação de jovens e adultos é uma modalidade, nem é etapa. Tem por objetivo assegurar a inclusão escolar por meio do ensino privado de alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. Aí não, pessoal, muito cuidado, beleza? Muito cuidado. Pessoal, finalizamos aqui a nossa maratona, 50 questões aí, muito obrigado, né, pela sua participação, muito obrigado pela confiança no meu trabalho, boa prova e vamos juntos. Podem contar comigo aí sempre, tá? Nos seus estudos aí,
para concursos na área da educação. Beleza?